Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Pai. Romanos 12:2. Você já parou para pensar que o comportamento que você tem hoje para determinadas situações da sua vida é porque quanto melhor o benefício que você recebeu ao emitir este comportamento que você tem, foi muito bom quando você fez pela primeira vez, então você decidiu repeti-lo, porque o benefício era bom, então você continuou fazendo. É o que acontece quando as pessoas decidem viver em castidade. Provavelmente porque antes disso elas não viviam assim. Elas tinham um comportamento que às vezes era até inconsciente. Elas não sabiam o que estavam fazendo, porém é óbvio, sabia em relação à atitude, o comportamento físico, mas inconscientemente, na sua mente subconsciente, ela estava fazendo porque foi programada a ser assim. Comportamento é um processo que ocorre entre receber um estímulo e emitir uma resposta comportamental, ou seja, uma ação obtendo uma consequência boa ou ruim. A partir do momento que você começou a fazer algo e teve um benefício, uma ação, seja boa ou ruim, você repetiu a longo tempo, se torna um comportamento. Então, uma pessoa que tem o costume de sair com várias pessoas para conhecer e se entrega emocionalmente, fisicamente, peca o tempo todo. Por quê? O comportamento é o processo que ocorre entre receber um estímulo de tudo o que vemos, ouvimos, percebemos ou sentimos de pessoas e do ambiente externo. Então, o que que você precisa começar a analisar se você está buscando viver em castidade? É você analisar o que você vê, o que você ouve no dia a dia, quais sentimentos, emoções que você tem, como que você percebe os sentimentos das pessoas à sua volta e do ambiente externo. Quais são essas emoções? Porque comportamento é este processo que ocorre quando você recebe algum estímulo. Então, por exemplo, você está vendo uma série na Netflix que te estimula a querer fazer isso. É porque você está vendo, você está recebendo um estímulo. Quando você está num grupo de amigas e essas pessoas ficam falando das experiências que elas tiveram. Você está se colocando em um meio onde você está ouvindo e às vezes até vendo. Você está recebendo um estímulo. Então, o comportamento é este processo entre receber este estímulo e emitir uma resposta comportamental. Então, você pode ter uma resposta comportamental negativa ou positiva, uma ação que você tem após receber este estímulo. Se você está buscando não fazer mais determinada coisa e você recebe um estímulo que te incentiva a fazer aquilo e você agir fazendo aquilo, você teve uma ação negativa. Você recebeu um estímulo e a sua resposta comportamental foi negativa. Você agiu negativamente. Por quê? Porque você já teve este comportamento seguido anteriormente, mas agora você está se esforçando para criar um novo eu, uma nova identidade. Você está conseguindo compreender o que eu estou falando aqui? Este é um tema um pouco mais profundo, talvez não tantas pessoas assistam, nem todos estão no momento de receber essa mensagem, mas a pessoa que não está neste momento, ela provavelmente já saiu no início do vídeo. Você que está assistindo, parabéns, você está consciente. Eu sei que você está buscando ser melhor, crescer, desconstruir este eu que você não quer mais para criar um novo eu, uma nova identidade. Uma pessoa expressa uma ação e quando percebe que houve um benefício, tende a repetir esta mesma ação com maior frequência. Vou dar um exemplo. Se eu estou assistindo uma série e eu começo a sentir emoções que eu não quero sentir, emoções que eu começo a me sentir mal, angustiada, triste demais, eu paro de assistir.
Eu simplesmente escolho outra série ou faço outra coisa. Eu não assisto se eu não estou me sentindo bem. O mesmo se eu estou em um grupo de pessoas e essas pessoas começam a falar de um determinado assunto que eu não gosto de falar. Eu fico em silêncio, mas tem momentos que às vezes essas pessoas te pedem a sua opinião. E o que que eu vou fazer? Neste momento, eu falo a minha opinião, a minha forma de pensar. Eu preciso falar de uma forma que não gere discussão. Vou te dar um exemplo. Estava eu em um café da tarde com várias mulheres e a conversa principal deste grupo era sobre homens. Os homens que elas estavam conhecendo, saindo, ficando. Só que como você já sabe que está aqui no meu canal, sabe que eu não concordo com ficar, em conhecer ficando com a pessoa, se entregando emocionalmente, às vezes até fisicamente, para alguém que você nem conhece. Eu não concordo com isso. E eu fiquei em silêncio. Só que chegou um momento que elas me perguntaram: e você, Carol, o que você acha disso? Você está conhecendo alguém? E eu respondi. Eu coloquei o meu posicionamento, porque talvez a Carol anterior iria ter receio de se posicionar para não desagradar algumas pessoas, ou talvez não ser pertencente àquele grupo. Então eu respondi: eu respeito a opinião de vocês. Eu já fui assim, mas há alguns anos eu tomei a decisão de viver em castidade. Eu realmente estou esperando em Deus. Eu confio que Ele tem alguém para mim, mas no tempo certo vai aparecer. E neste tempo eu não fico conhecendo vários homens, muito menos ficando, porque eu tomei a decisão de viver em castidade. E quando você toma a decisão de viver em castidade, você não cai em ciladas emocionais. Porque muitas vezes a gente deixa com que as nossas emoções decidam por nós. A gente acha que aquela pessoa que a gente está conhecendo está gostando da gente, mas na verdade são as tuas emoções daquele novo, o novo, algo novo chegando na sua vida, aquele entusiasmo do momento. Então a minha ação foi positiva com base na identidade que eu estou buscando, de viver em santidade, de buscar a castidade, de ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, de ser virtuosa. E não estou falando que uma pessoa que não vive a castidade não é virtuosa. Às vezes essa pessoa ela não está consciente ainda, porque quando eu estava naquela época conhecendo, saindo, ficando, eu não tinha consciência dessas coisas que eu falo hoje. Existe um processo para cada vida. Deus tem um processo para sua vida. Por isso que no início do vídeo eu falei que algumas pessoas não vão assistir este vídeo porque ainda não estão prontas para assistir. Mas você que chegou até aqui, você está consciente. Deixa aqui nos comentários, eu sou consciente, para eu saber quem são as pessoas que chegaram até aqui. Quando nós estamos conscientes, nós começamos a observar o que chega até nós através dos nossos sentidos. O que nós estamos ouvindo, vendo, comendo, cheirando, tocando, estão compatíveis com a identidade com que eu quero ser? Uma criança, quando começa a aprender a falar, ela está recebendo estímulos de palavras através dos seus pais, dos seus professores, e a ação, a reação que ela vai ter comportamental, a ação será a fala, ela falar aquilo que ela está ouvindo daquelas pessoas próximas a ela. E isso não muda hoje, adulta. Nós precisamos filtrar o que nós ouvimos, porque o que nós ouvimos, se de forma repetitiva, vai se tornar um comportamento, porque se torna um hábito, personalidade. Se você repetir por longos anos, se torna a sua personalidade. Tudo o que oferece um prazer imediato leva nosso cérebro a querer repetir. O contrário também é verdade. Tudo o que gera desprazer ou incômodo, nosso cérebro tem a tendência de rejeitar ou deixar de fazer. Se você está arrumando uma tomada e sem querer coloca o dedo e leva um choque, você recebe um desprazer, um incômodo. Então o seu cérebro tende a rejeitar isso. Ou quando um homem tenta conquistar uma mulher, ele vai lá e conversa, mas leva um não, uma rejeição. Muitos homens param de fazer isso porque foi um incômodo, um desprazer, e o cérebro entende que aquilo não é algo bom para ele tentar novamente.
Esta fórmula, digamos assim, de estímulo, ação e benefício, nós podemos olhar para todas as áreas da nossa vida. Se você está buscando crescer com seu negócio, prosperar financeiramente, você precisa começar a olhar os seus comportamentos. Você tem procrastinado? Se você está procrastinando, você precisa mudar este comportamento. Mas entender qual que é o estímulo que está vindo quando você decide agir. Pensamentos de que não adianta tentar, que não vai dar certo, que você já tentou várias vezes, que você não é boa o suficiente, ou ouviu pessoas que falaram que é difícil demais, ou porque não consegue ver ninguém próximo conseguindo aquilo que você quer alcançar. E aí você tem uma ação negativa, porque não consegue ter nenhum benefício ali. Mas quando você foca no lugar certo, que é a sua identidade, você busca ser uma pessoa mais comprometida, cumprir com a sua própria palavra. E o estímulo que você pode trazer é trazer palavras mais positivas para a sua vida. É acreditar que você consegue, é acreditar que desta vez vai dar certo. É acreditar que você conhece pessoas no digital que conseguiram aquilo que você quer alcançar. Elas não estão próximas, mas existem pessoas assim. Se elas alcançaram, você também pode. É começar a acreditar naquilo que você quer fazer. Então você começa a trazer estímulos positivos que vão gerar uma ação positiva com base naquela identidade que você quer ser. Mais disciplinada, comprometida, virtuosa, estudiosa, e com a repetição você cria um hábito. E quando você faz o que precisa ser feito e une a sua mente com o coração, você consegue ter os benefícios, os resultados. Olha só que interessante, ela traz um exemplo aqui de uma pessoa que traiu. Veremos que a traição só ocorre porque houve benefícios como consequência. A causa da busca por ser amada ou valorizada por alguém, por exemplo, pode vir da falta de ações do cônjuge que demonstrem esse amor ou valor. Em busca de sentir importante, homem ou mulher podem começar com pequenas brincadeiras, estímulos, com outras pessoas, que incluem reclamar do cônjuge, olhares sedutores, troca de conversas íntimas demais, toques carregados de sentimentos e desejos, além de jogos de sedução. À medida em que a pessoa fica exposta a estes estímulos, a ideia da ação, traição, se torna cada vez mais forte. Afinal, existe um modelo deste comportamento em nossa sociedade. Então entra o versículo: não se amoldem ao padrão deste mundo, ao comportamento deste mundo. A verdade é que ninguém trai do dia para a noite. Existe uma construção de inúmeras situações que favorecem ao ato em si, e a probabilidade de a pessoa executar a ação se dá pelos benefícios que recebe. Suponhamos que alguém vá alimentando sentimentos e desejos errados por outra pessoa que não seja o cônjuge. Enquanto a pessoa enganada não perceber, a que está caminhando para a traição continuará avançando na ação, até que a traição seja efetivada, porque estará recebendo seus benefícios. Não ser pega ou descoberta pelo cônjuge, sentir-se amado, valorizado, importante, bonito, desejado, interessante. Se o cônjuge nem desconfiar, a pessoa vai buscar maneiras de repetir a traição. Agora, se ela é descoberta logo no início, possivelmente ela interrompe o processo, pois gerou desprazer e dor emocional. Mas ainda existe um alerta importante: quanto mais der certo no início, mais esse comportamento será repetido, até se tornar um padrão de comportamento. E quando isso ocorre, ainda que a pessoa seja descoberta, possivelmente não tenha mais energia para interromper o comportamento automático. O cérebro interpreta estes comportamentos como conhecido ou desconhecido, não como bom ou ruim, porque muitas vezes o bom não é necessariamente bom. Olha só que interessante este padrão de comportamento de briga. O que gera desprazer não é repetido. Já aconteceu de você expor suas ideias uma vez, ser criticada e depois disso ser mais calada em rodas de conversa? A não ser que o ganho dessa pessoa seja a briga. Qual é o ganho que você está tendo pelo comportamento que você está agindo? Até a procrastinação e a fuga de algumas situações continuam presentes na sua vida porque você recebe o ganho de não ter que lidar com aquilo no momento. Parece bom, mas é o conhecido.
E quando você decide mudar, se torna o desconhecido, porque você vai precisar repetir por algumas vezes para se tornar conhecido. E neste processo será desconfortável, porque você tem o seu ponto A, é onde você sabe onde você está, o seu ponto B, que é o vale da fidelidade, você vai precisar ser fiel a este processo para alcançar o seu ponto B, que é a sua nova identidade, o novo eu. Eu desenhei um plano onde você passa por este processo para saber essa nova identidade que você quer se tornar, a criar essa nova identidade, a você ser fiel à sua própria palavra, cumprir com aquilo que você prometeu. Se você quer se tornar uma pessoa mais comprometida, você vai cumprir com a sua própria palavra. E 90% dos seus comportamentos são movidos pelo seu inconsciente, ou seja, você faz de forma automática. Então, nós precisamos trazer este comportamento para o nosso consciente, analisá-lo para saber o que está nos prejudicando. Se você é uma mulher que está solteira e esperando em Deus, quer construir uma família, casar, mas continua saindo, conhecendo homens, vários homens e ficando, talvez você precise analisar este comportamento, porque se não deu certo até agora, é porque tem algo de errado, não em você, mas no comportamento, neste comportamento. Talvez este vídeo é para te lembrar que Deus está te mostrando a santidade, a castidade. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Este vídeo foi para você? Falou com você? A mensagem chegou no seu coração? O que mais despertou em você neste vídeo? Deixa aqui nos comentários. E escreva de qual cidade que você está assistindo este vídeo.